Eu quero ler um texto para vocês que se intitula O Paradoxo do Nosso Tempo. Hoje temos edifícios mais altos, mas pavios mais curtos. Temos autoestradas mais largas, mas pontos de vista mais estreitos. Gastamos mais, mas temos menos. Compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Temos mais conhecimento e menos poder de julgamento. Temos mais medicina e menos saúde. Hoje bebemos demais, fumamos muito, gastamos de forma excessiva, rimos pouco, dirigimos rápido demais e nos irritamos facilmente. Ficamos acordados até tarde e acordamos cansados demais. Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos com frequência. Aprendemos a ganhar a vida, mas não vivemos essa vida. Fazemos coisas maiores, mas não necessariamente coisas melhores. Limpamos o ar e poluímos a alma. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais e realizamos menos. Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar com paciência. Temos maiores rendimentos, mas menos padrão moral. Temos avanços na quantidade, mas não na qualidade. Esses são tempos de refeições rápidas e de gestão lenta, de homens altos e caráter baixo, de lucros expressivos e relacionamentos rasos, mais lazer, mas menos diversão. Maior variedade de tipos de comida e menos nutrição. São dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis, moralidade também descartável e pílulas que fazem de tudo, alegrar, aquietar e até matar. São pessoas que têm muito na vitrine e pouco no estoque. Do que esse texto fala? Das incoerências humanas. Incoerências como no relato do Evangelho. Hoje, Jesus entra triunfante em Jerusalém, com o povo agitando ramos, jogando as suas vestes pelo caminho para ele passar, batendo palmas, aclamando. Mas, dali a pouco, soltem Barrabás, crucifica-o. Quanta hipocrisia! Essas incoerências brotam da nossa hipocrisia, que é um pecado muito combatido por Jesus. Um pecado que desagrada a Deus. Vamos ver o que ele diz sobre este pecado. Em primeiro lugar, Jesus é a verdade encarnada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz ele. Que não tem medo de confrontar o erro, sobretudo quando o erro vem disfarçado de piedade. Entre todos os pecados que presenciou, um dos que mais condenou foi a hipocrisia, especialmente entre os líderes religiosos judeus. Isso nos ensina que a verdadeira espiritualidade é feita de coerência entre o coração e a ação, não de aparência. A aparência de santidade, sepulcros caiados, é o primeiro ponto. Em Mateus 23, 27, Jesus diz: vós sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos. Caiado quer dizer o quê? Pintado de cal, de branco, sepulcro bonitinho, todo pintadinho por fora, mas dentro tem o quê? Um defunto, uma pessoa morta, apodrecendo. Jesus não condena a piedade em si, mas a piedade fingida. Ele não se irrita com o pecador arrependido, olha só. Ele se irrita com o justo aparente. O sepulcro caiado é belo por fora, mas esconde morte. E isso nos leva a examinar
O que mostramos nas redes, na igreja, nos grupos, nas pastorais, é fruto de um coração autêntico ou de uma construção, de uma fachada? Você é uma pessoa em casa e outra no trabalho? Ou o contrário? Uma pessoa no trabalho e outra em casa? Bom, cordato, simpático no trabalho, interessado em ser promovido, em ser aplaudido em casa, é a encarnação do demônio? Grosso, desatento, indiferente. Onde quer que a gente vá, nós temos que ser sempre a mesma pessoa. Temos que enxergar Cristo em todos os nossos irmãos. Uma vez, eu estava lá na igreja Santo Expedito, e no final da missa, eu ficava sempre, após aspergir água benta, para cumprimentar os fiéis. E aí, de repente, se aproximou de mim uma senhora toda piedosa, toda coberta de adornos religiosos. Estava uma coisa até meio brega, com o perdão da expressão. Era terço no pescoço, era escapulário, não sei quantas medalhas, pulseiras, uma coisa over, como dizem os jovens. Aí se aproximou de mim com a vozinha mansa, com as mãos assim, chega a tremelicava os olhos. Padre, eu gostaria de falar com o senhor. Nesse minuto se aproximou um menino pobre, feio, todo catarrado. Você sabe o que ela fez? Desse jeito. Eu queria pedir, sai daí, menino nojento. Até eu dei um pulo assim, ei, o que é isso? Aí falei, chamei ela no canto assim. Aliás, primeiro, consolei o menino e falei, filho, já eu vou falar com você. Aguarda aqui do lado, por favor. Aí chamei ela no canto e falei, filha, olha só, você está coberta de objetos religiosos, chegou toda mansa e dócil comigo, e tratou o menino desse jeito. Você sabe que ali está Jesus tanto quanto aqui? Porque o Concílio Vaticano II fala de 4 presenças de Cristo. Anota aí. 4. A primeira e mais excelente, com perdão da redundância, é aqui no sacrário. Jesus Eucarístico. A segunda é o sacerdote, porque é o continuador da obra de Cristo. A terceira é quando rezamos, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí também eu estarei. E a quarta é o pobre, é o doente, é o perseguido, o feridento, o fedido, nojento, a peste, especialmente o pobre. Porque o que Jesus diz? Todas as vezes que desse um copo d'água a um desses pequeninos, foi a mim que o destes. Ele está ali no pobre, naqueles que a gente não quer. E foi isso que eu falei para ela, e disse também, olha, você cometeu o pecado de escândalo, porque as pessoas que veem você assim, tão piedosa, tão cheia de objetos sagrados no seu corpo, tratando um pobre desse jeito, vão achar que os cristãos são assim, incoerentes. Olha aí, por que eu não sou católico? Igual uma vez eu entrei na sorveteria, tinha um católico e uma evangélica quebrando o pau, cada um humilhando mais do que o outro, cada um mais soberbo do que o outro. Uma cena de circo. Eu chamei os dois no canto e falei, olha, me desculpem, eu sou padre, vocês estão escandalizando todo mundo aqui dentro. Ninguém vai querer ser cristão com esse testemunho que vocês estão dando. Vocês podem até debater a fé, mas sempre com caridade. Desse jeito não, por favor. Segundo ponto, práticas vazias. A religião como espetáculo. Mateus 6,2 diz, quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Quantas vezes nossa oração, jejum ou caridade são apenas uma performance? Jesus quer mais do que gestos externos, Ele quer a verdade interior. O Pai vê o que está escondido, e é a esse coração que Ele responde.
Quando a gente faz alguma coisa para aparecer, o aplauso, o reconhecimento dos homens, já é recompensa. Nós não ganhamos nada, não tem nada anotado no livro da vida. Isso não vai virar uma recompensa na eternidade. E às vezes, nós inclusive incorremos em pecado. Por quê? Porque o que está por trás de um gesto como esse? De quem dá uma esmola para aparecer? É o orgulho. Se eu faço pontualmente para aparecer, eu peco. E com uma agravante, eu estou aparecendo em cima da carcaça de um pobre infeliz. Terceiro ponto, o perigo da hipocrisia espiritual. Lucas 12:1. Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia. A hipocrisia é comparada a um fermento. Por quê? Porque cresce escondido, silencioso, até contaminar tudo. É preciso vigiar o coração. Podemos estar fazendo tudo certo por fora e ao mesmo tempo longe de Deus por dentro. Quarto ponto, o escândalo da incoerência. Mateus 23:13. Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais e nem deixais entrar. A hipocrisia afasta os outros de Deus. Quando alguém vê um cristão incoerente, sente repulsa, desânimo, o pecado de escândalo, que eu acabei de mencionar. O que é o escândalo? Uma palavra que tem raiz no latim, escândalos, que quer dizer pedra. Eu sou pedra de tropeço para o meu irmão. O meu contra-testemunho vai ser a justificativa do pecado dele ou dela. Por isso Jesus é tão duro. Não é só um pecado pessoal, é um obstáculo à salvação dos outros. É um péssimo exemplo. Misericórdia e não condenação, ponto número 5. João 8:7. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Lembram? Recentemente lemos este evangelho da mulher pega em adultério. E aí, os judeus queriam apedrejá-la. E Jesus, ao dizer isso, todos foram deixando as suas pedras cair e foram embora, um após o outro. Jesus desmonta a hipocrisia dos que queriam apedrejá-la. A cena não é sobre relativizar o pecado, mas sobre revelar que todos pecamos e que ninguém tem o direito de condenar como se fosse justo por si mesmo. Só o coração misericordioso é verdadeiramente cristão. Copiou? Só quem é misericordioso. A misericórdia começa onde? Onde termina a justiça. Por justiça você me deve R$500. Eu tenho o direito de cobrar. Por misericórdia eu decido. Não precisa pagar. Eu abro mão daquilo que me cabe. Então, quantas pessoas não são duras de coração ao não perdoarem quem as ofendeu? Eu pergunto, esse é o seu caso? Se escandalizam com a ofensa recebida, condenam no último grau o ofensor, ficam magoados e guardam rancor. Mas esquecem que tem pecados graves, tão graves ou mais graves que essa ofensa recebida. Mas está tudo justificado por quê? Ah, padre, eu jamais trairia a minha esposa. Isso para mim é uma cláusula pétrea. Tá bom, e as cláusulas pétreas de Deus, relativas aos seus pecados mortais? Pecados às vezes recorrentes, que você vem, às vezes, todo mês, com eles e espera o perdão de Deus. Está na mesma situação da mulher adúltera. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, e aí? Como é que fica a coerência? Quem quiser o perdão de Deus, perdoe quem lhe ofendeu. E aí, como curar este mal? Em primeiro lugar, óbvio, sendo coerente. É o oposto da incoerência. É tratando de colocar em prática aquilo que você crê. O oposto da hipocrisia, atenção, não é a perfeição,
mas a verdade humilde. Reconhecer-se pecador, buscar a conversão, agir com coerência e misericórdia, isso é ser discípulo de Jesus. E aqui eu alerto para situações, às vezes, comuns no campo pastoral. Já peguei gente afastada do sacramento da confissão por achar-se hipócrita. Padre, como é que eu vou confessar o pecado da embriaguez se eu gosto da maldita cana? É incoerente. Então, enquanto eu não deixar de gostar, eu não vou me confessar. Vamos lá, meu irmão. Se esse é seu problema, e qualquer que seja o campo, pode ser esse da bebedeira, pode ser da castidade, vejam, não existe pecado que não seja prazeroso. Eu estou para conhecer. Porque o prazer, quem colocou na nossa natureza foi Deus. O prazer em si não é um problema. O problema é o prazer fora do seu âmbito. O prazer sexual fora do casamento, esse é pecado mortal. Mas dentro do casamento não é. Beber na justa medida não é pecado. Jesus transformou a água em vinho. Então Jesus estaria fomentando o quê? Naquele casamento. Ele sendo Deus. Porque tem pessoas que querem ser mais realistas que o rei. E saem anatematizando tudo e todos. Essas são hipócritas. Por quê? Eu não bebo. Agora, que outros pecados comete? Para estar aí condenando quem bebe. Então o problema é beber até se embriagar. Então se o seu problema é esse, desde que você queira parar, peça a ajuda de Deus, esteja se esforçando, fazendo tudo que está ao seu alcance, para não cair na embriaguez, o escorregão por fraqueza, duvidar da sua fortaleza, nesse sentido, de não cometer de novo o pecado. Eu vou dar um exemplo. E aconteceu no confessionário uma vez, eu exortando o rapaz que tinha esse problema, e ele falando, pois é, padre, mas olha só, vai ter um casamento de um parente meu que tem grana. Eu já estou sabendo do open bar, que vai rolar. Todas as bebidas que eu gosto vão estar lá, bebidas caríssimas que eu nunca nem tomei. E aí, como é que eu fico? Eu falei, como é que você fica? Você vai pedir para sua esposa, para o seu filho, ficarem vigiando você, até quando levantar para ir ao banheiro. Pronto. Porque você está duvidando da sua fortaleza, não é isso? De escapar? É, exatamente. Pois pronto, faça isso. Se você fizer esse propósito, Senhor, eu não quero pecar. E você está colocando os meios. Vai que, quando a sua esposa foi ao banheiro, você foi lá e bebeu a ponto de se embriagar, porque beber em si não vai ser o problema. O problema está em você se embriagar. Obrigado pelo esclarecimento. Então, olha aí. Se você está angustiado com algum tipo de pecado, especialmente pecado que você não consegue largar, venha conversar com a gente, porque tantas pessoas, às vezes, se afastam da confissão, da misericórdia de Deus, da possibilidade de se reconstruir, a partir dessa confissão, a partir desses esforços, ainda que com algumas quedas. Essas pessoas perdem a possibilidade de voltar para a graça através da força que vão ter a partir da volta à comunhão. E por quê? Porque colocaram na cabeça esse tipo de ideia. Então, meus irmãos, cuidado, porque o inimigo é astuto. Ele sabe onde ter cada um preso. E aí, o que eu vou recomendar? A ladainha da humildade. Procure na internet, eu acho que no nosso site, quem pode conferir aí? Dá uma olhada lá no Guia Devocional, se a ladainha da humildade já está lá, eu acho que sim. Na ladainha da humildade tem uma fórmula. Qual é? A gente pede a Deus para nos livrar de desejos desordenados que estão relacionados à soberba, ou seja, essa coisa de eu ser a medida de todas as coisas, de gostar de aplauso, de querer ser a regra da minha vida. E também, além desses desejos desordenados,
dos temores infundados. Então, lá diz, por exemplo, o desejo de ser adulado, paparicado, livrai-me, Senhor. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Senhor. E aí você vai, na medida em que for passeando por cada linha da ladainha, tem gente que trava, que tem coisas que não consegue pedir a Deus, porque exatamente ali está o problema. Então aí você vai começar a pedir essa graça a Deus. Ali, cada linha que for para você uma dificuldade, você vai falar para o seu anjo da guarda, olha, quando acontecer alguma situação aqui, nesse ponto da ladainha, eu quero que você me cutuque com a sua asinha, aqui no ombro, e me recorde o que eu rezo e o que eu peço a Deus. Eu faço isso e funciona, gente. Então, um exemplo, você de repente agora está chateado porque um grande amigo seu não lhe chamou para a festa dele, e você estava crente que era de repente o melhor amigo, e a criatura não chamou você. E aí? Aí começa o processo, né? Da mágoa, aí daqui a pouco o desejo de vingança, deixa, quando for o meu aniversário eu também não vou chamar. Aí nessa hora o anjo da guarda vai falar, o quê? Como é que você fala na ladainha da humildade? Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Não é assim? Olha aí a oportunidade. Aproveite essa oportunidade, cresça. E aí a gente vai, engole e fala, obrigado, Senhor. E aí eu decido, pelo contrário, o que o Evangelho diz? Dá outra face. Aí nessa hora pega o telefone, liga para o seu amigo, ô fulano, tudo bem? Eu queria lhe convidar para um jantarzinho aqui em casa, tal dia, olha aí. Pagando o mal com o bem. Às vezes a gente vai se surpreender, menino, tu sabe que eu na minha leseira, no meu corre-corre, esqueci de te convidar, rapaz, você me perdoa, eu estava com tanta gente da família na minha lista aqui e tal, mas você é meu melhor amigo, eu não queria deixar de lhe convidar. Aí a lapada, pá, toma, infeliz. Então, é assim que a gente começa a crescer. A partir dessas práticas, eu adoro a ladainha da humildade. Pense numa oração que enquadra a gente. Bom, depois da teologia, vamos para a psicologia. Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra e autor de livros motivacionais e de autoconhecimento, aborda com frequência a crítica à cultura do parecer em vez do ser. Um de seus pensamentos mais famosos gira em torno da diferença entre ser, parecer ser e parecer ter, denunciando a sociedade que valoriza mais a imagem do que a essência, especialmente depois do advento das redes sociais. E aqui vai um resumo do que ele costuma dizer sobre isso. Primeiro, vivemos numa sociedade do parecer. Chiniachik afirma que muitas pessoas não vivem a própria verdade, mas estão presas ao desejo de parecer ser bem-sucedidas, felizes, perfeitas, ainda que por dentro estejam em sofrimento. Ele diz, tem muita gente com aparência de feliz, com um sorriso no rosto, mas com uma alma doente. Segundo ponto, a ilusão do parecer ter. Muita gente vive de aparências financeiras, casas, carros, viagens, muitas vezes comprados a crédito com dívidas escondidas, apenas para manter a imagem de riqueza ou sucesso. Palavras dele, tem gente que gasta o que não tem, olha que loucura, para comprar o que não precisa, para mostrar a quem não gosta uma vida que não vive. Hello! O perigo de construir uma identidade falsa. Chiniachik critica a pressão social para se enquadrar em padrões de beleza, de sucesso, que levam as pessoas a viverem personagens, e não a própria identidade. Isso gera, sabe o que? Angústia, ansiedade e até depressão. Um outro psiquiatra famoso, Augusto Cury, escreveu um livro que eu recomendo para as mulheres escravas de padrões estéticos, A Ditadura da Beleza. E hoje,
Isso está pegando para o lado dos homens também. Os metrosexuais são o quê? Fala para mim. Essa mania de idolatrar o próprio corpo, que vai gerando tantos problemas. A pessoa vai ficando cada vez mais escrava de uma academia, por conta de metas de beleza a serem batidas, e aí acaba nessa autolatria do próprio corpo. Isso é doença. O preço de viver uma vida que não é sua é alto. Você se distancia de si mesmo. Outro ponto, a proposta. Qual é? Viver com verdade e propósito. Chiniachik propõe que a felicidade real está em ser de verdade, mesmo que isso signifique não atender às expectativas dos outros. Ele incentiva a busca pela autenticidade, simplicidade e realização interior. Agora, cuidado, porque tem gente que pega isso aqui, é verdade. Por isso, padre, então, que eu sou um gordinho feliz. Sou gordo, mas sou feliz. Deixa de conversa, gordo. Não tem essa história de gordo feliz, não, porque eu sou gordo também, eu posso dizer. Esse negócio de obesidade, entende? Eu sou existencialmente feliz. Isso aí eu vou dizer para vocês. Agora a pessoa, de repente, cuidado, hein? Tem as tentações sob a aparência de bem, que o diabo adora trabalhar para quê? Para justificar a gente ficar aí na nossa zona de conforto. Então a obesidade é um problema de saúde sério, que vai gerar tantas doenças. Não preciso nem nomear. Faça uma pesquisa na internet e veja. É quase como orgulho, não é a raiz de todos os males, a obesidade é a raiz de muitos males físicos. Então muito cuidado com isso. E aí, bora lá? O que ele fala aqui? Aquilo que a Bíblia já ensina há tanto tempo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade em todos os planos, até no plano estético, a gente precisa dela. A maior liberdade é ser você mesmo, num mundo que tenta o tempo todo lhe transformar em outra coisa. Então, meus irmãos, a verdade do Evangelho vai me orientar na vida para uma felicidade aqui e na eternidade. A verdade sobre mim mesmo vai me libertar desses grilhões de aparência e pecado. E por isso, seja, não pareça. Não pareça ser. A vida não cobra perfeição, cobra verdade. E verdade é quando o que você mostra por fora está em harmonia com quem você é por dentro. Olha aí que beleza esse dever de casa. Quais são as suas incoerências? Vamos lá nos perguntar isso essa semana? Onde é que você está tentando parecer ser? Para quem você está fazendo isso? Cuidado, isso pode acontecer inclusive dentro da família. No seu papel de filho, de esposo, de pai. Então, cuidado porque, por exemplo, os homens, muitas vezes, têm vergonha, têm medo de mostrar qualquer fraqueza, de chorar, porque cresceu aprendendo que o homem não chora. Não, eu sou o protetor, eu sou o esteio. Se eu aqui mostrar fraqueza, como é que fica? Daqui a pouco vem lá o burnout. Daqui a pouco a criatura está lá, escangalhada. Então compartilhar isso com a sua esposa não é sinal de fraqueza, não vai tornar você menos homem do que você é. Em último caso, vem conversar com a gente aqui. Mas não carrega esse peso sozinho, não. Porque senão você pode cair e ficar no chão. Então, vamos procurar viver com propósito e não com aparência. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa parecer mais forte do que é, mais rico do que tem, mais feliz do que sente. Você só precisa ser. Ser de verdade, ser com alma, ser com coragem. Preocupar-se não com o que os outros vão pensar de você, e sim com como Deus lhe vê.
Por isso, a base da sua autoestima deve ser o quê? A famosa frase de Santa Teresinha do Menino Jesus: eu sou o que Deus pensa de mim. Só isso importa. Eu sou o que Deus pensa de mim. Por quê? Porque a gente vai, ao final dessa vida, prestar contas a Deus. E assim, quando a gente vive nessa transparência, a gente faz aquilo que tem que fazer, aí nós vamos ter a consciência tranquila. São Francisco ensina que a fonte da paz interior é a consciência tranquila, e chegamos à consciência tranquila quando? Através do dever cumprido. Então, nada torna um homem mais feliz do que saber-se, sentir-se, ver-se a caminho do céu, vivendo coerentemente. Aí todos os problemas podem pipocar, que a gente está tranquilo. Por quê? Porque eu estou a caminho do céu. O que de pior, entre aspas, pode acontecer ao ser humano, na maioria das opiniões, é morrer. A morte é a pior coisa. Mas para nós, a morte é o quê? Deveria pelo menos ser o quê? Lucro? Está lá na Bíblia? Ou eu não creio que a vida que vem depois dessa é melhor? É muito melhor. Então por que eu vou ficar apegado a esta vida? Nós temos que viver de modo a merecer a outra vida. Essa deve ser a nossa orientação. Devemos entender que sempre teremos admiradores e inimigos. Foi assim com Jesus. Conosco não vai ser diferente. Pare de se comparar com os personagens dos outros. Eles também estão tentando se encontrar. E se hoje tudo que você tem é um coração sincero, uma vontade de crescer e uma alma cansada de fingir, então você já deu o primeiro passo para uma vida mais leve, mais real, mais sua e mais cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.